Amém, irmãos. A Aline, enquanto a Aline vem para cá para adorar o Senhor, eu convido os irmãos a lerem ou acompanharem a leitura de Romanos capítulo 8, do verso 6 ao verso 8. Romanos 8, de 6 a 8. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Graça e paz a todos. Creio que todos os filhos de Deus, todos aqueles que são salvos por Jesus, almejam um dia tocar em Jesus, além do Rio Azul. Então vamos. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Morte e choro, nunca mais. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do Rio Azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor,
Amém. Conta a história. Certa vez um menino sai da escola e, por ser uma cidade pequena e a única escola daquela comunidade, o professor dele entrega um bilhete na mão daquele menino e ele sai em disparada para casa com aquele bilhete. E chega em casa já cansado pela distância da escola, mas com uma pressa, e chega diante da mãe e diz: mãe, eu trouxe um bilhete para a senhora que o professor pediu que eu te entregasse. E como ressalva, o professor, quando me entregou o bilhete, disse: menino, você leva esse bilhete para sua mãe, não mostre ele a ninguém, a não ser para sua mãe. E aquele menino fica ansioso diante da mãe enquanto ela abre o bilhete e começa a ler o que o professor havia escrito. Só que, para surpresa do menino, quando a mãe abre o bilhete e começa a ler, a mãe começa a chorar. E a mãe chorava e a intensidade do choro só aumentava. E aquilo assustou o menino. E a mãe percebeu que o menino agora estava assustado do choro dela, que era tão intenso diante daquele bilhete, que ela quis tranquilizá-lo e disse: eu vou ler o bilhete para você. E ela começa a ler o bilhete para o menino e diz assim, segundo ela: mãe, seu filho é um gênio. Essa escola não tem capacidade de ensiná-lo. Os professores aqui não têm como acompanhar a sabedoria do seu filho. Mãe, por favor, ensine o seu filho em casa, porque essa escola não tem capacidade de alcançar tal inteligência. E a mãe dobra o bilhete e o coração do filho se alegra com aquilo. O menino cresce, ele tem, na época desse bilhete, conta a história de aproximadamente 6 anos. Esse menino cresce e ele se torna uma das pessoas mais geniais de todos os tempos, e vocês conhecem. O nome dele é Thomas Edison. Thomas Edison, depois que ele vem a falecer, é dedicado a ele mais de 2.000 patentes. A invenção da luz elétrica incandescente, o aperfeiçoamento do telefone são diversos. Mas aos 24 anos aproximadamente, Thomas Edison perde a sua mamãe. A mãe dele vem a falecer. E depois de todo o trâmite do sepultamento, ele vai para a casa da mãe para arrumar as coisas, e ele encontra, ao abrir uma gaveta lá no canto, aquele bilhete dos 6 anos. E ele consegue identificar e disse: esse aqui é o bilhete da escola que eu trouxe quando eu tinha 6 anos. A primeira vez que eu fui à aula, que eu participava da escola, e o professor mandou eu entregar à minha mãe. E Thomas Edison pega aquele bilhete, e agora ele abre o bilhete, e ele começa a chorar. Agora o choro toma conta da vida dele intensamente diante do bilhete. Porque, na verdade, quando ele abre o bilhete, ele vê que ali está escrito assim: seu filho é um tolo. O seu filho parece um débil mental. Ele é agitado na sala, ele não fica quieto. Ele faz cada pergunta que nenhuma pessoa normal pode admitir. Por favor, não mande seu filho mais para a nossa escola. Nós não vamos mais aceitá-lo. É isso que estava no bilhete. Provérbios diz, no capítulo 18, verso 21, na primeira parte, que a morte e a vida estão no poder da língua. Uma mãe que gerou vida na vida de um filho de 6 anos, aonde o professor tinha gerado morte. E o que eu quero conversar com você essa noite, que está aqui presente e nos assistindo, é que através da submissão a Deus, eu quero fazer um convite a você: não morra antes de morrer.
Como assim, pastor? Que absurdo é esse? Não morra antes de morrer. Tem gente que morre antes de morrer. E para isso eu convido você a abrir sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, que essa história vai nos dar o norte para nós conversarmos sobre esse assunto e que eu quero que você saia aqui com o coração cheio de vida, a ponto de dizer, eu não vou morrer antes de morrer. E você vai entender, depois da leitura desse texto, o que é que eu estou querendo tratar nessa noite, segundo Deus colocou no nosso coração. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, do verso 8 ao 16, você já deve ter escutado essa história. É a história do encontro do profeta com uma viúva. Elias se encontra com uma viúva de uma cidade chamada Sarepta. E diz assim o texto, na versão que eu leio aqui, a partir do verso 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu dei ordem ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço, uma vasilha com um pouco de água que eu beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E veis aqui, apanhei 2 cávacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Então Elias lhe disse, não temas, vá, faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traze-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva na terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e a botija, o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. A gente está diante de um quadro para situar você essa história. Diz a palavra do Senhor no capítulo anterior, quando você lê em casa, no capítulo 16, que Acabe se torna rei em Israel. E Acabe começa a fazer tudo o que é mal aos olhos do Senhor. Casa-se com Jezabel, e Jezabel traz os seus ídolos para Israel e diz a palavra que Acabe passa a adorá-los também. E o profeta Elias vai diante de Acabe, segundo a ordem do Senhor, e diz, olha, a partir de agora não vai cair mais um pingo de água da chuva, enquanto eu não disser. Mas ao mesmo tempo, Deus diz ao profeta, olha, quanto a você, Elias, você vai para o rio, você vai ter água, e eu vou mandar corvo também para você, para mandar carne e pão. E a palavra de Deus diz que isso estava acontecendo na vida de Elias. Corvos traziam pão e carne de manhã e à noite. E ele tinha água para beber. No momento que a água desse ribeiro seca. E Deus diz assim, fica tranquilo. Take it easy. Eu acho que o termo é esse mesmo. Take it easy. Vai agora para uma cidade chamada Sarepta, que lá tem uma viúva, na qual eu já determinei que ela vai alimentar você. E essa é a história que nós lemos.
E quando Elias chega, aquela mulher está ali dizendo o texto que ela está catando lenha, e ele diz, olha, você pode me dar água? E ela vai lá, para e dá água a ele. E depois ele diz, agora você pode me dar um pão? E essa mulher diz, Senhor, eu vim catar lenha. Na verdade, eu só consegui agora apanhar 2 côvados, que na verdade são 2 gravetos, nem uma lenha completa ela conseguiu. E ela diz assim, eu vou pegar esses 2 gravetos, vou acender, vou cozinhar, vou fazer um bolo para mim e meu filho hoje, para que amanhã nós venhamos a morrer. Uma mulher que está morta antes de morrer, porque ela não vê mais expectativa para a vida dela, ela não vê mais expectativa para a vida do filho, ela não vê perspectiva, ela não vê na vida dela, como foi cantado pela irmã aqui, sonhos, ela não tem mais sonho, quem não sonha está morto. Ela tem um cotidiano de estar se alimentando com o filho e nada mais se mover para esse propósito e que nenhuma perspectiva de algo novo acontecendo ao ponto dela dizer, olha, nós vamos comer hoje e morrer, não tem mais o que fazer. E Elias, ele diz assim, olha, fica tranquilo, você vai lá e faz um bolo, e diferente dos aniversários que nós vamos, quando faz o bolo, que a gente canta o parabéns, fala assim, para quem vai ser o primeiro pedaço? Elias já fala, o primeiro pedaço é meu. O primeiro é para mim. Depois para você e para o seu filho. Mas tem o seguinte, você fazendo isso, nunca mais vai faltar farinha nem azeite na sua casa. Por que Deus me leva a refletir acerca desse texto? Desde o início do ano, querido, hoje é dia 8 de janeiro, até a sexta-feira, o que me espantou foi que desde a virada do ano, um ano que se inicia, eu tive contato com uma quantidade enorme de pessoas com desesperança para o ano de 2023. O ano nem começou, a gente estava com 1 semana, 6, 5 dias, e o número de pessoas que falavam, pastor, eu não vejo melhora. Pastor, eu não vejo mais perspectivas. Pastor, eu parei de sonhar. O lado econômico, o lado político, o lado social só me levam a desesperanças. E eu pensei, meu Deus, quanta gente decretando a morte antes de morrer. Quanta gente sem expectativas. Quanta gente sem perspectivas. Quanta gente sem projetos, querendo que o mal aconteça, querendo dizer, eu vou comer hoje para que eu possa morrer amanhã, porque eu não sonho mais para a minha vida, eu não sonho mais para essa família, eu não sonho mais para a minha casa, eu não sonho mais para os meus filhos, como essa mulher, ela não tinha perspectiva nem para ela, nem para o filho. Mas nessa noite, se você está aqui conosco, e de repente vai ter uma frase para mim também que me chocou essa semana, de uma pessoa que está num sofrimento tão profundo, por algumas perdas, sim, mas sem perspectivas e se achando morta. Ela dizia assim, a única solução para acabar com o meu sofrimento é eu tirando a minha vida. Quem não tem perspectiva não tem sonho. Entra num quadro de depressão profundo, não vê outra expectativa de eliminar a sua dor, a não ser a morte. E essa noite eu quero levar você a refletir comigo pelo menos 4 motivos para que você viva, irmão. 4 motivos para que você viva intensamente esse ano de 2023. Pastor, você vai dizer que o ano todo vai ser uma bênção. Eu não tenho essa pretensão de falar isso para você, nem de enganar você, porque eu não sou Deus, eu não sei. Mas eu quero que você viva esse domingo intensamente até ele terminar. Eu quero que você acorde a segunda-feira feliz da vida, sabendo que há vida, que há esperança, e que se você acordou no dia de hoje é porque Deus tem sonhos e projetos para mim e para você. Se essa noite nós dormirmos o sono do Senhor e acordarmos amanhã, segunda-feira, independente das dificuldades e os problemas e as notícias, é porque Deus tem milagre e coisa para fazer no nosso dia, na segunda-feira.
Eu sei que existem vários motivos para que nós venhamos a viver a vida, para que nós venhamos a contemplar esse presente de Deus, que é o ar, que é viver, que é compartilhar, que é abraçar, como foi feito aqui, que é louvar, que é aumentar o microfone e ele fazer barulho. Tem vários motivos, mas eu quero refletir com você acerca de 4 somente essa noite. Para que você saia com esses motivos no seu coração e diga, eu tenho perspectiva e quero viver. O primeiro motivo que me leva a querer viver intensamente, adorando ao Senhor, curtindo minha família, curtindo meus irmãos, curtindo a fila do pão, sabendo que a alegria da vida e o ar que eu respiro vale a pena, é porque existem pessoas que te amam e precisam de você. Se você está com uma perspectiva que não vê mais nenhuma solução para a sua vida e diz, para mim não vale a pena, para mim não quero mais, para mim está dando tudo errado, guarde isso. Existem pessoas que te amam e precisam de você. É um dos motivos para nós podermos estar alegres e querer viver. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve a Filipenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo está preso. O apóstolo Paulo, em uma das suas prisões ali, ele está num sofrimento de tal forma que nesse primeiro capítulo ele vai dizer que para ele o viver é Cristo e o morrer é ganho. O apóstolo Paulo está sofrendo as suas angústias, as suas dores, e no capítulo 1, a partir do verso 23, ele vai dizer, olha, se viver na carne me der fruto, eu não sei, mas eu estou balançado, entre os dois lados eu estou indeciso, sabe por quê? Para mim, o melhor é morrer e estar com Cristo. Paulo diz que ele tem esse desejo, e o sofrimento está tão grande, eu não vejo mais expectativas, sabe, irmãos, quando ele escreve essa carta. Ele diz, para mim, mesmo apertado pelos dois lados, eu tenho o desejo, diz o apóstolo Paulo, de partir e estar com Cristo. Porque para mim isso é muito melhor. Mas glórias a Deus, porque ele não para por aí. No verso 24, Paulo diz assim, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo essa confiança, que sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. O apóstolo Paulo, ele diz assim, em meio ao meu sofrimento, meu desejo é partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Mas porque eu sei que tem pessoas que me amam e precisam de mim, eu prefiro ficar na carne para proveito de vós. Eu convido você a olhar ao seu redor, olhar a sua vizinhança, olhar a sua casa, olhar os seus filhos e contemplar em meio ao vazio que de repente bate o seu coração e tem esse mesmo desejo de Paulo, olha, eu quero partir e estar com Deus, que é muito melhor. Mas por causa do meu filho, mas por causa do meu irmão, mas por causa da minha mãe, mas por causa do meu cunhado, mas por causa da minha sogra, é melhor ficar na carne e permanecer com vocês para poder cuidar, amar, tratar e ser amado e tratado por cada um de vós. Primeiro motivo que eu quero que você guarde, para querer viver, todo dia você acorde e pense, tem gente que me ama e precisa de mim hoje. Segundo motivo que eu quero que você reflita, o porquê que vale a pena viver e não morrer antes de morrer, é que hoje, dia 8 de janeiro de 2023, você trouxesse à memória alguns fatos que mesmo te entristecendo em 2022, em 2021, e você refletisse
que mesmo diante desses desafios e dessa dificuldade, se você chegou até hoje é porque você venceu. Você crê nisso, irmão? Você já passou por alguma situação que você sai dela e diz, eu não sei nem como eu consegui, mas eu estou aqui. Eu queria que você fizesse uma análise das suas dificuldades, das suas lutas, das suas dores, e pensasse e dissesse, eu cheguei ao dia 8 de janeiro de 2023. Nós hoje tivemos a notícia do falecimento do Roberto Dinamite, jogador de futebol. Não é da minha época, papai contava muito sobre ele. É da sua época, Deus. Eu vou ao Maracanã desde os 9 anos de idade. Gosto. Como um bom flamenguista, eu não ia falar não, mas vou falar. Eu ia ao Maracanã ver jogo Flamengo e Vasco. Falava com meu filho hoje, meu filho, esse homem aí, quando eu ia no jogo Flamengo e Vasco, eu pedia para não ter uma falta perto da área. Porque ele fazia o gol. Quem viu Roberto Dinamite jogar, viu. Mas aí eu pensei, o que é a vida? E o presente que Deus me deu em acordar hoje. E poder declarar que os desafios que foram vencidos até o dia de hoje só foram vencidos porque é importante viver a vida que Deus nos deu. E em primeiro livro do Samuel, no capítulo 7, os filisteus vão atacar Israel mais uma vez, e os homens que vão guerrear pedem assim, Samuel, nós vamos para a luta, mas você não pare de orar. Nós vamos guerrear, mas você não pare de orar. E Israel vence mais uma vez aquela batalha contra os filisteus. E no capítulo 7, no verso 12, diz que Samuel pega uma pedra, ali naquela cidade Mispa, entre Mispa e Sem, coloca aquela pedra e declara, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode dizer isso? Até aqui nos ajudou o Senhor. Um dos motivos para viver é poder declarar, mesmo em meio aos desafios, até os que foram vencidos hoje, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Terceiro motivo para que você viva a sua vida intensamente, tenha a felicidade de saber que você está vivo e não querer morrer antes de estar morto, é saber que, como diz Romanos no capítulo 8, as aflições desse mundo não se comparam com a glória que um dia nós vamos contemplar. E tinha que ser o apóstolo Paulo. Tinha que ser o apóstolo Paulo para escrever isso. Eu quero que você abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, nesse momento, para a gente ter mais ou menos a ideia de um quadro da vida de uma pessoa e do sofrimento dele e pensasse em mim e em você. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Do verso 23 ao verso 28. Olha o currículo de Paulo. Olha o que Paulo passou e está passando. Ele começa dizendo assim, são ministros de Cristo, ele está falando acerca dos sofrimentos dele por amor do Evangelho. Falo como fora de mim e ainda mais, em trabalhos muito mais. E ele vai dizer, olha, em açoites, Paulo foi açoitado, mais do que ele. Prisões, muito mais. Perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1, 39.
3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteador, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio, nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Açoite, vara, prisão, fome, sede, nudez. E Paulo escreve em Romanos, no capítulo 8, no verso 18, porque para mim tenho bem certo que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória em que nos há de ser revelada. É um dos motivos que nos faz querer viver. É saber que em meio às lutas, sofrimentos muito menores às vezes que os de Paulo, nós temos a plena certeza que essas aflições não se comparam. Não tem como se igualar, nem tem como chegar próximo à glória que nos há de ser revelada. Pastor, eu estou entendendo. Eu estou entendendo que, dentre esses motivos, eu entrei aqui com uma perspectiva, digo até que desesperançoso. Realmente, os quadros aí não estão favorecendo em nada. Só má notícias desde que acabou o ano até o começo do ano. Eu também, irmãos. Mas eu estou entendendo que o viver nesse momento, eu preciso me alegrar porque existem pessoas que me amam e precisam de mim. Eu consigo entender que mesmo em meio aos desafios, até aqui me ajudou o Senhor. Eu consigo compreender que essas aflições aqui não chegam nem próximo com a glória que eu terei junto ao Senhor. Mas eu quero te dar um quarto e último motivo para que você viva a sua vida e desista de morrer antes de morrer. Eu quero que você faça em 2023, se você já não está fazendo a partir de agora, que você esteja totalmente submisso a Deus. Que submissão é essa, pastor? Que submissão é essa? Viva essa submissão a Deus. Pergunte a Deus essa noite: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Deus, o Senhor quer que eu faça isso? Pronto, vou fazer. Deus, o Senhor quer que eu venha agir assim? Pronto, eu vou agir. Viva em 2023 em submissão a Deus. É assim, é assim. Quando eu e você fazemos o que Deus manda fazer, o sobrenatural acontece. Aquela mulher tinha tudo arrumadinho. Vou catar lenha hoje, nós vamos comer. Vou catar lenha hoje, nós vamos comer. Vou catar lenha. Ih, está acabando. Está acabando. Está acabando. Quando aquela mulher faz o que Deus mandou ela fazer, através da vida do profeta, aquela mulher experimenta algo novo de Deus. Você quer experimentar algo novo de Deus em 2023? Diga a Deus: Deus, eu estou fazendo há anos desse jeito. É para continuar assim? Ou é para mudar? É para fazer diferente? Quando você faz a transição, quando você se submete a Deus e é orientado por Ele, você faz de acordo com o que Ele diz, você passa a experimentar a mudança, como na vida dessa mulher, que sai do nada para o tudo, que sai da morte para a vida.
Quando nós estamos em submissão a Deus, às vezes as coisas mais absurdas em que Ele direciona e diz, eu quero que faça assim. Muitas vezes nós sabemos do nada para o tudo. Não fique de fora do que Deus está fazendo. Não fique de fora. Sabe por quê, irmãos? Porque basta uma palavra. Basta um encontro. Essa mulher teve um encontro com o profeta. Basta um telefonema. Basta uma mensagem de WhatsApp para aquela pessoa que está morta antes de morrer, para que Jesus entre e mude totalmente o quadro daquela vida. Basta um abraço, como foi convidado a dar aqui. Nós não temos noção do que o Espírito Santo é capaz de fazer em 1 milésimo de segundo. Você está preparado para em 2023 ter uma mudança na sua vida e dizer, Deus, a minha agenda está pronta, está tudo programado, mas eu coloco ela nas mãos do Senhor em total submissão, dizendo, arruma do jeito que o Senhor quer. Faça do jeito que o Senhor quer, para você experimentar o sobrenatural de Deus. Conta que um leproso se encontra com Jesus e ele fala para Jesus, Senhor, se tu quiseres, eu posso ser limpo. Mateus capítulo 8. E Jesus diz para ele, eu quero. E naquele momento, ele passa a ser limpo. Essa noite eu queria que você dissesse para o Senhor, Senhor, se o Senhor quiser, eu vou viver 2023 a cada dia que o Senhor me der, como o Senhor deseja. Amando, cuidando, submisso ao Senhor. Que eu tenho a certeza que Deus vai dizer, eu quero. Prepare-se para a mudança. Mude e experimente o sobrenatural de Deus. Para concluir, pessoal, não morra antes de morrer. Não abandone seus sonhos. Não abandone seus projetos. Não abandone suas perspectivas. Porque quem cuida de você não dorme. Porque tem muita gente que te ama. E principalmente, Jesus Cristo ama você. Jesus Cristo me ama. Jesus Cristo nos ama. Vamos louvar ao Senhor. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Vamos ficar de pé, queridos? Isso.
Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Olha só o que Deus te diz: não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Olha só, lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Você pode cantar isso, diga: não chore, ele não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer Amém, que Jesus. vai acontecer. É. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Aleluia. Declare isso ao Senhor. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Adora o Senhor. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Aleluia. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus está presente nesse lugar, queridos. Deus está presente nesse lugar.
Deus quer tratar com você essa noite. Você que chora, não chore. Tem muita gente que te ama. Lembra da onde você veio e até onde você chegou. Não era nem para eu nem para você estarmos aqui. Mas Deus falou assim: vou levantar, e onde você tocar, Deus vai abençoar em 2023. Eu quero fazer um primeiro convite essa noite para você que entrou aqui desesperançoso com o ano de 2023. Pastor, eu entrei igual essa pessoa que o senhor encontrou essa semana, achando que em 2023 vai ser uma catástrofe, que nada vai acontecer de melhor, que a gente vai de mal a pior. E já entrei em 2023 desistindo dele. Mas eu entendi essa noite que Deus mandou falar que tudo vai passar. Se você é uma dessas pessoas, eu queria que você, onde você estiver, você vai erguer a sua mão dizendo assim: pastor, sou eu. Eu tenho a plena convicção que a partir de agora Deus vai mudar o que Deus abençoe. Pode baixar a mão. Deus vai mudar o quadro na minha vida. Deus vai colocar perspectivas na minha vida. Pode abaixar a mão lá atrás. Deus abençoe. Pode abaixar a mão, querida. Deus abençoe. De repente, Deus abençoe. Pode baixar a mão aqui na frente. Em que você pensou assim: Deus, eu acho que vai dar tudo errado. A minha casa, minha família, minha vida, meu filho, meu marido. Eu não vejo mais nada para 2023. Assim como essa mulher, eu vou viver até o dia que eu morrer, porque os meus sonhos acabaram. E que você sabe que essa noite Deus está dizendo: tem muita gente que te ama e que vai acontecer. O seu filho vai voltar, sua família vai ser restabelecida, sua casa, sua vida, seus propósitos, seus sonhos. Pode baixar a mão, querido. Deus abençoe. Há mais alguém? Segundo convite que eu quero fazer a você que nos visita essa noite, ou que já vem aqui há algum tempo, e que disse assim: mas o que eu preciso fazer para experimentar esse sobrenatural do sair do nada para o tudo, do sair da morte para a vida? Como eu me submeto a esse Jesus se eu nem conheço? Eu quero convidar você essa noite que entrou aqui e quer viver essa experiência com Jesus, dizendo para Ele: Jesus, sai daqui comigo essa noite, vamos para minha casa, transforma minha vida, transforma minha família, transforma o meu lar, transforma a minha história. Você que quer viver uma experiência com Jesus, que ainda não entregou a sua vida a Ele, eu quero te convidar a você se submeter a Ele, entregando a Ele a sua vida e dizendo: Senhor, sai daqui comigo essa noite. Há alguém essa noite entre nós que gostaria de dizer: Senhor, eu me rendo ao Senhor e vejo que na minha vida só o Senhor pode dar solução. Também da mesma forma você pode erguer a sua mão, nós vamos orar por você. Se você já teve um encontro com o Evangelho, é de alguma outra igreja, está nos visitando e está afastado, mas nesse momento você entende que tem que se reconciliar, voltar para o caminho do Pai, e diz assim: hoje eu vejo os meus sonhos sendo restabelecidos, e também quer voltar aos caminhos do Senhor, se reconciliar com Jesus, e está aqui essa noite. Em nome de Jesus eu peço para você também que erga a sua mão, aonde você estiver. Nós vamos orar pela sua vida também. Pastor, eu preciso voltar para Jesus. Pastor, eu preciso desse Jesus. Eu preciso me achegar a Jesus. Já alguém essa noite para nós orar? Nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado pelo presente que o Senhor nos dá da sua presença. Nós podemos ter a convicção que essa noite foi de agrado do Senhor, porque o Senhor se manifestou nesse lugar. Deus, no nome de Jesus, eu quero te pedir por os irmãos que ergueram as suas mãos dizendo: Deus, reverte o quadro da minha vida nessa noite. Eu preciso voltar a sonhar.
Eu preciso voltar a ter expectativas, eu preciso voltar a ter projetos. Eu preciso voltar a ter perspectivas. Deus visita os seus filhos e filhas que ergueram a sua mão ao Senhor. O Senhor consegue penetrar no coração. O Senhor é quem enxuga lágrimas à noite. O Senhor é quem abraça no íntimo de cada um. Aonde a nossa palavra não alcança, o Espírito do Senhor move. Então eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, ainda essa noite, que o Senhor complete a obra na vida dos teus filhos. Que essa segurança, que essa expectativa não seja apenas um lado emocional, mas seja algo de concreto que o Senhor está dizendo que vai agir. Que o Senhor mova o sobrenatural em nossas vidas. Porque em 2023 nós queremos estar submissos ao Senhor. A minha agenda também está pronta. Os meus projetos também estão prontos. Alguns até com datas. Mas essa noite eu também entendi que a melhor agenda está sendo escrita pelo Senhor. E é em submissão ao Senhor que eu digo: Senhor, mexa na minha agenda para eu fazer do jeito que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer, na hora que o Senhor quer. A começar da minha vida, eu quero deixar a comodidade de fazer todo ano a mesma coisa. A não ser que o Senhor diga, faça do mesmo jeito. Mas que eu não tenha medo, nem ousadia, para diante do comodismo do que eu já faço, o Senhor venha dizer, faça diferente, para experimentar o sobrenatural a partir de agora. Que seja assim na vida dos meus irmãos também. Que eles essa noite possam pegar tudo o que planejaram, coloquem diante do Senhor, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nos dê uma noite de paz, nos dê uma noite de sono tranquila pelo Senhor. Coloca sonhos em nós. Que seja uma noite que a sua presença continue nos enchendo. E que na segunda-feira, amanhã, nós venhamos acordar e entender que tem pessoas que nos amam e precisam de nós. Entender que até aqui nos ajudou o Senhor. Entender que essas aflições são passageiras e que nós desejamos viver intensamente em submissão ao Senhor. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Declare mais uma vez. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. E que a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, com todos os sonhadores e sonhadores abençoados e abençoadas do Senhor aqui essa noite, e que todo o povo de Deus diga bem forte: amém, Jesus, amém. Deus abençoe, querido. Eu vou estar lá à porta para cumprimentar os irmãos.